Gente, é, estamos gravando, né, a última parte sobre reprodução em quiróptera, né? Então, deixa eu ver. A gente tinha, vamos fazer só um flashback, né? A gente tinha falado aqui um pouquinho sobre, né, a gente comparou, né, primeiro a gente comparou a genitália masculina, né, com morcegos, né? Então a gente fica mostrando como é em humanos e outros mamíferos, e depois a gente compara com morcegos. Então a gente falou dos machos, né? Depois a gente falou das fêmeas, né? Fizeram uma comparação da genitália humana, né? E depois e o sistema reprodutivo humano. Depois comparamos com as fêmeas, né? E depois mostramos o desenho, né? Do útero dos morcegos, né? Aí a gente falou do balanço hormonal, que é mais ou menos parecido para todos, né? A gente falou sobre a cópula, né, de que é necessária a ovulação em pteropodide. A gente falou de que alguns morcegos têm estruturas que aparentemente são importantes para estimular ah, a vagina e fazer que a ovulação ocorra. O cara olha, a pteropodide faz isso. A gente comparou a genitália externa de humanos e morcegos, né? E a gente falou como que ocorre essa diferenciação, né? A gente falou um pouquinho sobre cromossomos sexuais, a gente falou da hipótese de Lyon, né? E aí a gente deu um exemplo clássico, né? Do cruzamento né, desse pelo calico, né? Que só é observado em fêmeas e que mais ou menos testa a proposta de Lyon, né? E os machos, eles só têm um X, né? Então esse gene, ou ele é preto, ou ele é vermelho, né? E as fêmeas também podem ser é, as fêmeas homozigotas, elas vão ser ou pretas, ou homozigotas vermelho e vermelhas. Só que as fêmeas que são heterozigotas, algumas células, né, lembrando para vocês que o X é inativado, né, então algumas células vão ser vermelhas e outras vão ser, ou produzir pelagem vermelha, e outras vão produzir pelagem preta. Então vai ser um mosaico que demonstra a inativação do X, né? Então só as fêmeas, né, essa é a característica ligada ao X, né? E só as fêmeas vão apresentar as fêmeas calico, né, que é um padrão aleatório produzido pela inativação do X, né? Bom, a gente falou sobre isso, depois aí eu falei um tempão sobre genética, porque eu gosto de genética, né? E aí a diferenciação do sexo, assim por diante, eu indiquei para vocês o mestre, né, o Átila, né, que ele se aprofunda sobre isso, né? E num contexto bem interessante, né? Mas falando da biologia, né? Ele não está falando se as coisas deveriam ser assim ou não, né? Isso aí é o maior erro que ocorre. É que quando nós biólogos começamos a falar, frequentemente as pessoas acham que a gente está falando de como as coisas deveriam ser. A gente não está falando isso, a gente está falando como que as coisas são. Biologicamente é assim. 50% homem, 50% mulher, determinado pelo cromossomo X, né? Mas isso aí não significa que as coisas devam ser assim, né? Ou que não pode ser de outro jeito nem nada, né? Você está descrevendo uma coisa e isso aí é bem diferente de falar as coisas deveriam ser assim ou deveriam ser. Né? Então, lembre-se, não cometa a falácia naturalista, né? Falácia naturalista é se as coisas são assim, né? Então, portanto, elas devem ser assim, né? E o próprio ato de usar a evolução para explicar as coisas, você está descrevendo como as coisas podem ter surgido. Mas isso aí você não está justificando porque elas deveriam ser assim, né? Assim como se você explicar por que ocorre canibalismo em hienas, você não, né? O infanticídio entre hienas, né? Quando nascem dois filhotes, um mata o outro. Você está descrevendo uma coisa, você não está fazendo um julgamento moral e dizendo é assim, então portanto deve ser assim, tá bom? Então separa as coisas, né? Bom, aqui a gente tem um bebê no útero, né? Em 9 meses. Então você tem essa cervix do útero, né? Você tem um barril vaginal, né? Isso é diferente dos outros mamíferos. O cervix está a 90 graus, né? Perpendicular né, ao eixo central da vagina. Isso aí dificulta o nascimento, né? Mas em animais não, as coisas costumam ser mais retas, né?
Aqui a gente tem um bebê, né, dentro do útero e você vê a placenta implantada, né? Você vê o cordão umbilical, né? E o bebê está encaixadinho, né? A gente fala um pouquinho sobre a evolução humana, sobre o nascimento, então não vou falar sobre isso, né? Agora aqui a gente tem só uma reflexão, que enquanto que esse bípede dificulta o nascimento, né? Comparado com o quadrúpede, a fêmea de morcego está pendurada de cabeça para baixo. Então, isso aí potencialmente poderia dificultar as coisas, né? Então, ela vai parir para cima, ao invés de parir para baixo, né? Então, ela não fica de cócoras para nascer o filhote, né? Bom, aqui é o. Lembra, a gente ficou falando um tempão sobre os hormônios. Por quê? Porque eu queria entender isso para antes a gente olhar isso, né? Então, aqui a gente tem, né, o estrógeno e o progesterona, né? E aqui a gente tem o ciclo, né? Então, em hibernação, o nível hormonal está baixo, aí depois ela acorda, né? E aí começa a ter um pico de estrógeno, né? E logo depois você troca o estrógeno pela progesterona, né? Então, o que está acontecendo? A fêmea ovulou, e lembrando para vocês, né? O corpo lúteo produz, né, hormônios, né? E aí o bebê, quando ele implanta, ele produz, né, é, hormônios que mantêm o corpo lúteo funcionando até a placenta ficar grande o suficiente para produzir o estrógeno e progesterona, que impede que ocorra a menstruação, né? Então, isso aí, então esses níveis de hormônio ficam altos até a época do nascimento, aí depois eles caem, né? E principalmente a progesterona cai bastante, o estrógeno é mantido, né? E aí você tem picos, né? Aí você tem um estros, e aí ocorre cópula, né? E aí depois você tem liberação, né? Então, um, um, o, o ciclo reprodutivo é controlado pelos hormônios num morcego que sofre hibernação, androzoos pálidos, o espetionide, né? As letras no X indicam os meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? É, e os morcegos copulam no outono, né? E inverno, né? E veja, o esperma é armazenado, né? A ovulação ocorre só aqui, né? Então, a cópula ocorre em setembro, outubro, novembro, mas o espermatozoide é armazenado e ele só é utilizado em abril. Então, ela acorda e usa o espermatozoide do evento reprodutivo anterior para fazer a. Então, veja, ela tem um estro sem ovulação, que ela está sexualmente receptiva e ela copula com os machos. Só que ela só vai usar o espermatozoide. Então, claro, de que ela esfriou o corpo. Só que, veja, em seres humanos, tá, você tem que. Você tem 2 dias em que ocorreu a ovulação, né? E o óvulo, né? Tá descendo, né? O ovário lá tá descendo o, né, as trompas do falópio, né? Tá descendo lá o oviduto e tem que ocorrer fertilização ali dentro, né? Então são 2 dias. Aí depois você tem mais 3, no máximo 5 dias, né? Em que o espermatozoide sobrevive. Então você tem uma janela de 7 dias em que isso aí pode acontecer. E aí o espermatozoide morre. Só que nos morcegos, ele dura um tempão. E a gente acha que provavelmente a hibernação tem algo a ver com isso, né? Que a fêmea diminui esfria o corpo, né? Então isso aí ajuda o armazenamento e quando ela acorda, aí as coisas continuam, né? Depois um hiato de, ó, vamos ver, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, um pouquinho de março, né? Então dá mais ou menos uns 4, 5 meses, né? Em que o esperma fica armazenado para ser usado posteriormente, né? E bom, aqui é um ciclo reprodutivo assíncrono de miótidos lucífagos, ou efestionídeos. Então, as letras indicam os meses do ano, o peso dos testículos tem uma correlação com o espermatogênese,
é a produção de testosterona. O peso do epídime é correlacionado com o armazenamento de esperma, né? Então, é, testosterona, né, tem um pico e os testículos, né, então os testículos têm peso baixo, depois eles aumentam, depois eles caem. E a testosterona acompanha isso, depois eles caem. Então, a testosterona está lá embaixo, mas o epídime está cheio de espermatozoide. Então, eles produzem espermatozoide e depois cessa a produção. E fica armazenado, né? E fica armazenado e é usado principalmente nesse período aqui, ó, né? Então, né, eles produzem em junho, julho, agosto, né? Mas vão usar setembro e no inverno. Aí, se eu não me engano, em Vespertionídeo, os machos podem copular com as fêmeas hibernando, né? E não sabe se isso aí serve para alguma coisa, né? Porque se vocês olharem a grande caída do espermatozoide, né? A primeira grande ocorre no setembro, outubro, né? Então que as fêmeas estão escolhendo os machos, né? Mas os machos depois escolhem as fêmeas hibernando e copulam com elas, né? E a gente não sabe o quão eficaz isso aí é. Se a estratégia existe, ela deve dar certo. Só que boa parte da cópula ocorre antes disso, né? Bom, aqui a gente tem as interações entre energia, fatores do meio ambiente e o eixo reprodutivo de um mamífero hipotético. Em geral, esse diagrama aqui, né, o que você tem? Você tem os feromônios. Os feromônios estimulam a reprodução. Depois você tem o estresse emocional. O estresse emocional pode inibir a reprodução. Depois a temperatura ambiente. A temperatura ambiente pode atuar sobre as gônadas diretamente, sobre termorregulação e sobre hormônios, né? Que pode inibir, né? Aqui, esses aqui estimulam. O fotoperíodo pode ajudar a inibir ou estimular, né? Água e comida pode dar nutrientes que podem ajudar no armazenamento da gordura, na locomoção, no crescimento e na manutenção e na termorregulação, né? E GH e TSH são produzidos dependendo, né? E afetam os órgãos secundários, né? E as gônadas, né? Então você tem o, né? Então aqui as limitações de nível populacional, aqui as limitações sazonais, né? E aqui o sexo, estágio reprodutivo, né? Então, o principal disso aqui é para mostrar para vocês que estímulos externos ao corpo, né? Podem influenciar, né? A temperatura ambiente, o fotoperíodo, a quantidade de comida, os feromônios, podem estimular ou, de uma forma positiva ou negativa, a produção de hormônios, né? LH e FSH, né? TSH e GH, né? Então, você tem todos esses mecanismos que a gente viu anteriormente, mas controlados pelo meio ambiente. Que eu quero mostrar para vocês Brumiciops australis, né? E aqui você tem agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, né? E eles ocorrem na Patagônia, né? Então, novembro, dezembro, para eles é o verão. E agosto, setembro é o inverno, né? Então, aqui a gente tem a formação do março, abril, maio, junho, julho, são os meses de. Desculpa. São os meses de
inverno, né? Então as coisas começam em agosto, né? Então junho, não, abril, maio, junho, julho são os meses frios na Patagônia, né? Mas em agosto, setembro, você começa as coisas a esquentar, vem a primavera. Aí, os estromiciops, que são marsupiais, né? Inclusive, curiosamente, são mais aparentados com os australianos do que com os restos da América do Sul, né? Então, eles são sobreviventes da época que se tinha uma conexão entre América do Sul, Austrália, né? E Antártida no meio, né? E você tem a formação dos pares em agosto e setembro, você tem a embriogênese, né? Ou seja, é uma fêmea fertilizada e tem um filhotinho. Você tem parturição, né? Então nasce o filhote, né? E depois você tem o desenvolvimento dentro do marsúpio, né? Até novembro. Depois o filhotinho já começa a explorar, mas volta para se alimentar na mãe, né? Então isso é o desenvolvimento pós-marsúpio, né? Ele está aprendendo a se alimentar e tudo. Aí, fevereiro, janeiro, você tem as excursões noturnas, né? Que ele está aprendendo a se alimentar. E aí, por volta de março, os juvenis se tornam independentes. Aí vem o inverno. Aí os que sobrevivem formam parzinhos. Aí, então você tem esse ciclo dos Domiciops australis, né? E está associado com a temporada. E você tem um período de, né, em que tem o inverno, em que você praticamente os bichinhos hibernam, né? Eles não estão ativos, né? Eles estão vivendo da gordura que eles acumularam, né? Agora vamos olhar os ciclos reprodutivos de morcegos, né? Então aqui a gente tem ciclos monoestros, né? Só tem um estro por ano, né? Então vamos ver aqui, ó. Heteropos folicéfalos, né? Pteropodide, Phloxmus astatus, Philostomide, Chilonyctris pachypus, né? Pô, esqueci. Pois olha, Tilonictis, se eu não me engano, é Vespertilionide, mas vou ter que olhar isso. Bom, aqui a gente tem período de gravidez, né? Abril até setembro. Depois, ahn, então, 6 meses e meio. Aí você tem lactação. Outubro, novembro, dezembro, janeiro e um pouquinho de fevereiro, né? Então é 4 meses, né? E depois aqui, sem estro. Aí o estro começa em março de novo. E aí a fertilização provavelmente ocorre no finalzinho de março, em abril as fêmeas estão grávidas, né? Então esse aí, Pteropus poliocéfalos, né? É, bom, agora aqui, Phloxmus astatus, né? Phloxmus astatus, né? Então esse aqui, Pteropus poliocéfalos, né? Você tem esse ciclo em que, que ocorre o ano todo, né? E que os meses de gravidez são de abril até outubro, né? Mas Phloxmus astatus ocorre do outro lado do mundo, né? Então esse aqui está do lado da Índia, da Malásia, esse aquilo, né? E então hemisfério norte, o hemisfério sul é invertido, né? E aqui a gente tem gravidez, fevereiro, março, abril, né? Maio, junho e julho, lactação, período sem estro, né? Julho, agosto, setembro, outubro, né? Então seriam os meses mais frios, acaba, né, a larvação dos filhotes. E aí eles entram em estros, novembro, dezembro, janeiro, né? E aí a gravidez ocorre, coincide com o período das chuvas, tá bom? Próximas datas. E Tilonictris pachypus, também no hemisfério sul, lá da Austrália, você vê a mesma padrão aqui. Natação, sem estros, então a gente percebe que o ciclo reprodutivo recebe as informações que têm a ver com fotoperíodo, temperatura ambiente, né, a disponibilidade de comida, né, e aí você tem o estresse pode inibir e os feromônios podem auxiliar, né, a reprodução, né. Bom, aqui, Lavia frons, né, Lavia frons é megadermátide e ele está na é, eles procuram abrigo nos
em árvores, né, de acácia, né? É, que no final do dia, né, eles saem para se alimentar de insetos voadores. É, esses morcegos, eles coordenam o seu ciclo reprodutivo com a, a época do ano. Assim, todos os seus filhotes nascem, né, todos os filhotes nascem durante o período que tem chuvas, quando a disponibilidade de insetos é alta. Nesse período, as árvores estão cobertas com uma vegetação densa, que alimenta os insetos e protege os morcegos. Aqui nas linhas é quando os filhotes estão junto com as fêmeas. Depois a gente tem nesses pontilhados, quando você tem uma disponibilidade grande de besouros, né? Então aqui a gente tem os juvenis vão embora, né? Então, é, né, os filhotinhos vão embora, depois aqui você tem a corte, aí então casaizinhos se formam, tem o período de gravidez, aí você tem o nascimento do filhote, né? Aí você tem lactação, e aqui você tem a courtship de novo, né? E aí você tem juvenis indo embora de novo, né? Então, juvenis indo embora uma vez, juvenis indo embora outra vez, né? Então, gravidez e lactação estão ocorrendo aqui com um período de chuvas quando tem cupins, né? Então, aqui é quando você tem a linha sólida, é quando você tem as acácias produzindo flores, né? Isso ocorre junto com a chuva, né? Acho que é isso, né? Acho que o principal é o período da gravidez e da lactação, né? E que coincide com o período da chuva, né? Bom, aqui a gente tem uma colônia maternidade, né? Desse morcego, né? Miniopteros, Miniopterides, e sim, às vezes eles são colocados como Vespertilionides, né? Uma subfamília. Às vezes são colocados como uma família só, Miniopteros, né? Miniopterides, né? Eles aqui numa caverna e você tem um pacote de fêmeas, né? As colônias maternidades, né? Agora aqui, miniópteros, eles são interessantes porque aqui eles fazem de tudo, né? Mas, ó, na região temperada, a distribuição deles é bem grande, tá? Miniópteros, Cervicide, né? Então, na região temperada norte, você tem plantação atrasada, né? Então, elas têm cópula em setembro, né? Elas formam zigoto, então ela não armazena o espermatozoide, ela forma o zigoto. E o zigoto fica guardado. E o sistema imune, tanto para você aguentar esperma durante meses, ou para você ficar com o zigoto parado durante meses, você tem que mexer nele. E os morcegos, então, despertam muita curiosidade dos imunologistas por causa disso, né? Mas então você tem implantação que é retardada, né? Ou seja, demoram para implantar. E aí o filhote se implanta, né? O cigoto se implanta em março. Aí você tem gravidez, março, abril, maio, né? O filhote nasce, né? E aí você, junho, julho e agosto, você tem lactação. E aí o filhote vai embora, né? Como aqui também o filhote foi embora, né? Aí você volta a ter. Esse morcego, aparentemente, ó, tem courtship aqui, courtship aqui. Ele às vezes empacota 2 períodos de reprodução por ano, né? E o weaning está soltando um filhote, deixa de se amamentar, né? Então, né, às vezes acontece isso, né? Dependendo da chuva, né? Mas aqui, ó, a implantação delayed implantation, né? Implantação retardada, ela ocorre em maio, junho e julho. Por quê? Porque os meses frios são maio, junho e julho, né?
no hemisfério sul, né? Aí a gravidez ocorre aqui, setembro, outubro, novembro. A lactação, né? O filhote nasce, a lactação é dezembro, janeiro, fevereiro, né? E aí os filhotes vão embora, aí as fêmeas entram no éstro de novo, e aí copulam, aí entram em hibernação. É o contrário, né? Isso aqui, veja, na região tropical norte, na região tropical sul, que a distribuição é tão ampla que ele ocupa dois hemisférios, né? Aí você não tem delayed implantation, você não tem implantação tardia. Então, a única diferença é que a gravidez e a lactação ocorre em abril, maio, junho e julho, no norte tropical, e ocorre no novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, em Minneapolis, Shirley, no sul, tropical sul, tá bom? Então, essa distribuição ampla, ele se adapta às condições locais, né, de luz e de temperatura, né? Então, eles estão, né, sendo controlados por esse grande esquema aqui, e eles decidem ou não se vão fazer delayed implantation, implantação tardia, né? Bom, e aqui é o efeito da temperatura na taxa de nascimento em Rhinoceros ferrunctium, na Inglaterra, né? E basicamente o que acontece, A e C representam colônias diferentes, mas, né, a data de nascimento muda se a temperatura está mais quente ou mais fria, tá bom? E isso aí, ou seja, é, é, então, mean birth date, né? Sabe, a média dos dias, e a temperatura, né? Então, em temperaturas mais frias, né? O nascimento é mais tardio, e em temperaturas mais quentes, o nascimento ocorre com mais um número menor de dias, né? Então, ocorre mais cedo, né? Então, é basicamente isso que significa esse gráfico, né? Agora, aqui, a gente tem um ciclo poliéstros, né? Então, aqui a gente tem, ó, esta e lactação, gravidez, gravidez, né? Então, em rosetos egípcios, ele se reproduz de novembro a fevereiro, e depois tem lactação, e aí, tchum, encaixa um outro. Então, ele tem duas gravidez por ano, né? Em Glossophaga soricina, você também tem o período anestro, depois tem estro, gravidez, lactação, e entra em estro de novo. Você tem gravidez e lactação, né? Então tem um período em que ela está em estro, mas ela está lactante, copula, engravida e termina a lactação, e aí começa né? Então ela encaixou de janeiro até agosto, ela encaixou duas gravidez, uma atrás da outra, né? E que mais? E você tem um período sem estros, né? Olha, que em Rosetos egípcios não existe esse período sem estro, está sempre se reproduzindo, pau, 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 né? Agora, aqui a gente tem uma gravidez lenta e uma gravidez rápida. Você tem uma diapausa. Então, em Artibelos jamaicenses, né? Artibelos jamaicenses, né? É, tem uma gravidez lenta, né? Ó, você tem a diapausa do feto, o feto se implanta, só que para de crescer. Então, começando as coisas aqui, ó, tem um estro, aí o bebê se implanta e para de crescer, então veja outro mecanismo aí, né? Então, armazenamento de esperma, armazenamento de zigoto, e agora um embrião que para de crescer. E aí fica setembro, outubro, não tá em diapausa. Aí depois continua a crescer, mais devagarzinho. Aí nasce, em março. E aí tem a lactação, né, de um mês e meio, dois. E aí ele vai embora, tchau mamãe, né? Aí ela entra em estro, né? Então aí ela tem uma gravidez, que essa gravidez é curta, em 2 meses. Depois ela tem uma lactação, e depois tchau bebê. Aí nessas ela entrou em estro de novo, copulou, aí tem forma um zigoto, ele se implanta, ele começa a se desenvolver, aí ele para, entra de pausa. Então, então é artibiose mais senso, né? Bom, agora, esse Sclera afra, ele é em Balonoride, né? É africano, né? E aqui a gente tem a quantidade de chuva e a quantidade de insetos. Aqui é o período de chuva, né? Rainfall, né?
Aqui você tem feeding buzzes, né? Alimentação, alimentação. E o que você tem? Você tem reprodução, colônias maternas, ovulação e gravidez, e você tem lactação, né? E elas tendem a estar empilhadas juntos com a época de reprodução, tá bom? Então, a época de chuva é importante para controlar um, tem mais comida, tem lactação, né? Tem mais comida, tem lactação, né? E aí, no final da época de chuva, eles têm a ovulação e aí você tem a gravidez, o filhote está lá dentro. Mas quando ele nasce, é o período da chuva, tá bom? Então, a gente tem plecotos talcende, você tem ovulação tardia com armazenamento de esperma. Implantação tardia, Miniopteris schuberti. Pausa embriônica, Artibeus jovemaicensis, né? Aqui a gente tem adaptação para a reprodução e a mudança do clima e a quantidade de comida. As letras indicam os meses do ano, né? Então, o estrus ocorre aqui, né? Onde tem essa densa stapling, né? 8. Reprodução 8, 8, 8, 8, 8 não significa, significa reprodução, né? Ou seja, correu cópula, né? Aí, essas linhas gravidez, as linhas diagonais lactação, né? Então, o período de gravidez, né? O período de diagonal, e não é muito diagonal, né? Mas diagonal é lactação, né? Branco, anestros, né? Não tem estro. Hibernação com esperma é esse aqui, né? E né, é um desses mecanismos, né? Hibernação com armazenamento de esperma, implantação tardia ou pausa embriônica, embryonic diapause, né? Então, em Otto na verdade, eu preferi o outro gráfico, né, que mostra, né, essa mesma coisa, né, mas de um jeito mais fácil de entender, né? Mas, então, é esse aqui, né? Miniópteros né? É esse aqui. No que tiver obiventes, né? Aí você tem, né? O estro, cópula, gravidez, nasce o filhote e lactação. Aí depois do período anestro e volta de novo. Desmodos rotundos, tem sangue, está se reproduzindo, tem sangue, está se reproduzindo. E rola a lactação junto com gravidez, né? Então, é, é, ó, aqui lactação, né? Equidentes tibrim estros, né? E lactação, né? E então vertical stripes, aí nasce o filhote, gravidez, mas tem essa, gravidez, nasce o filhote, tem essa, e lactação, cópula, então é o ano todo. Se tiver sangue, tem reprodução, né? Aí para Cotstalcinte, você tem armazenamento de esperma, depois gravidez, nasce filhote, lactação, estro, cópula, armazenamento de espermatozoide, né? Atibios jamaicenses, pausa embriônica, né? Pausa embriônica, diapause, né? Então, veja, tem diapausa, mas também não tem diapausa, né? E 2 nascimentos por ano, né? Então, esses são os padrões. Vamos falar um pouquinho de lactação, né? Então, aqui a gente tem um corte transversal de um mamilo e tecidos associados mostrando o primata à direita e o achadátil à esquerda, né? Então, a gente tem gordura aqui, né?
as cápsulas conectivas, aqui a gente tem as glândulas, né, o tecido glandular, né, que produz leite. Que você tem os ductos, eles se juntam, esses ductos, né, na teta, né? E que mais? Tem glândulas sebáceas, né, os músculos circulares, né, e o tecido conectivo, né? Agora, na vaca, nos artiodáctilos, você tem uma câmara, né, uma cisterna, que pode armazenar o leite. Então, os ductos não vão direto aflorar na ponta das tetas, sim, mas sim numa câmera logo atrás, né? Por isso que eles massageiam essa câmera para tirar o leite, né? Bom, que mais? Então, você tem o tecido aqui, né? E você tem os ductos, né? Então, se você faz um corte aqui, você tem o tecido glandular, né? Os dutos lactíferos, né? Se abrem aqui na ponta, né? E você tem a auréola, né? E que mais? Você tem um tecido conectivo e juntos tem um tecido glandular imiscuído aí no meio, né? Agora, normalmente, os morcegos, eles têm um par de tetas, né? Só que algumas espécies, por exemplo, Furípterus horrens, é, têm mamas abdominais, né? A gente sabe que esse aqui é Furípterus horrens porque o dedão é bem pequenininho, né? E a cauda parece um vespertilionídeo, só que ele não chega até a ponta, né? Então, Furípterus horrens, você fala, oh, yes! Mas eles têm mamas abdominais, né? Então, aqui é uma fêmea lactante, né? De Rosetus aegyptius, que é Pteropodite, e o filhote está mamando nas tetas que ficam embaixo das axilas, né? E quando ela está lactante, dá para ver isso aí visualmente se inspecionando, né? Assim como você olha os machos, você vê que os testículos saem estão para fora, é época reprodutiva. Nas fêmeas, você percebe, você pode perceber se elas estão grávidas, né, pela barriga, e se elas estão lactantes, você percebe porque o pelo fica sem pelo em volta da teta, né, por causa que os filhotes estão mamando, né. E aqui a gente tem Laciurus borealis, uma fêmea, né, lembra que eles têm um uropatágio peludo? E aqui, ó, 1, 2, 3 filhotes. Né? Então, essa aí pode ter 2 ou 3 filhotes de uma vez só, Vespertilionide, né? E também você tem esse padrão aqui, né? Em que então, em Vespertilionide, que você vê a teta fica sem pelos, né? Então você dá para ver quando a fêmea está lactante, né? Então, aqui a composição do leite dos morcegos comparado com ratos e humanos, né? Então aqui várias espécies, né? E aqui o ser humano, né? E é a vaca, né? Então, e aqui o rato, né? Então, com a quantidade de gordura, a vaca é mais ou menos 3,7% e o homem é 3,8%. O ratinho é 13%, ou seja, bastante gordura, né? Os morcegos vai de 6 a 29, né? Então, Leptorhynx samboni, né? Vampiroides caracole, né? Atibios jamacenses, Atibios cinereus, né? Miotes lucíferos, Tadarida brasilensis, né? Então, Moloside, Vespertilionide, o resto, né? É, Filostomide, né? E veja, os níveis de gordura são muito maiores, né? O rato está mais próximo do que os outros. Então, filhotes de morcego precisam de bastante energia para manter o metabolismo, né? Então tem muito mais gordura, tipo 10 vezes mais gordura do que o leite, de 5 a 10 vezes mais gordura do que o leite do ser humano, né? Então, é claro, se você comparar um leite low fat, né? Aí você vai comprar de 2% a 1% de gordura, né? Mas para um bebê isso não é bom, tá? Bom, então quanto mais gordura, melhor em termos energéticos, né? Lactose, mais ou menos parecido, né? No homem tem bastante, 7. Só Artibios jamacensis tem igual, né? Na vaca tem 4,8%, os morcegos tendem a ter, né, 4,8%, que nem a vaca, né, 3,8%, miotes 3,1%, tadária 2,8%, tá bom? Caseína, que é uma proteína, em seres humanos é 0,4%, na vaca é 2,8%, né? No ratinho é 7%. Em morcegos tende a ir, é mais próximo da vaca, né?
variando de 0,57, 2,5, 0,83, 1. Então o padrão é mais parecido com, se você olhar o rato, o homem, e a vaca, tende a ser mais parecida com a vaca, talvez com o homem, esse 0,57 aí do Artibeus cinereus, né? Agora, proteína, whey, né? Whey protein, que todo mundo ama, né? Tem pouco na vaca, tem mais no rato e tem muito mais no morcego. Então, o leite do morcego é whey protein, né? Tem bastante whey protein, né? De 2, né? Não, desculpe, de 1,8 o mínimo e 3,6 o máximo, né? Então, tem muito mais do que 0,6 a vaca, 0,6 o homem, né? Então, eles misturam o leite com o whey, né? E citrato é semelhante, né? O que menos tem é morcego, desculpe, o rato. Os seres humanos têm pouco. Mas os morcegos têm citrato e alguns a nível da vaca, 0,17, né? E a quantidade de energia por grama, o leite da vaca, 0,73, o do homem, 0,68. Veja, o leite humano tem um nível de energia da vaca, né? O ratinho é 1,9, né? E os morcegos é muito maior, né? 2,1 é 3 vezes a do ser humano, né? 3 é ainda mais, é 4 vezes, né? Só que então, a quantidade de energia por causa da quantidade de gordura é muito maior nos morcegos do que na dos seres humanos, né? E vacas. Em que as atividades de um espermicídio, pipistrelos, durante gravidez e lactação, né? Então, no começo da, da gravidez, né? Você tem. Eles saem, se alimentam e voltam para casa, né? Mas, conforme a gravidez vai avançando, eles ficam mais tempo se alimentando. Durante o período de lactação, eles saem 2 vezes para se alimentar. Durante o período em que o filhote está deixando de mamar, eles saem 2 vezes, né? De manhã né, desculpe, de noite, assim que anoitece, depois de novo, né? E finalmente, depois que o filhote nasceu, aí volta a ter que nem a gravidez inicial. Eles saem, se alimentam e depois tendem a voltar para casa, né? Então, eles ficam mais tempo se alimentando durante a gravidez, né? Talvez ao máximo, né? Que eles ficam boa parte da noite se alimentando. E durante a lactação, né, seria o segundo, né? Com 2 picos, né? E depois um pico único, né? Durante a gravidez e pós-gravidez, né? Então, a gravidez tem custo. E quem paga são os insetos, né? Então, aqui estão os padrões de reprodução dos morcegos, né? O macho e a fêmea ajudam a cuidar do filhote. Então, você tem a monogamia. E, aparentemente, Vampirium spectrum, Rhinolophus luctus, Staphozosphere, Labiafrons e Nyctris. Todas as espécies de Nyctris, aparentemente, você tem casais cuidando dos filhotes. Então, foi proposto que eles tenham monogamia, né? Depois, as fêmeas cuidam do filhote, os machos não. Tudo bem. Dá para defender as fêmeas? Sim. E aí, não, dá para defender o território onde as fêmeas habitam? Sim. Então, o sítio onde as fêmeas se alimentam é defendido por um macho. Então, a fêmea é solitária e o macho isso é um símbolo, macho e fêmea, né? Então, você tem uma monogamia facultativa ou poliginia, né? Aí você Sacópteris, Tectura, Peropteryx, Kepleri, Posidrius, Beatus, Inolophus, Cédulos, né? Então, né, Sacópteris, Neptura, Peropteryx, Kepleri, Posidrius, Beatus e Inolophus, Cédulos, né? Essas espécies, né? Então, Rhinolophide, Posideride, né, e Peroptera e Sacópteryx são Embalumoride, né? Então, os machos estão defendendo territórios e você tem a formação de casal, né? Então, o macho está defendendo território, as fêmeas aparecem solitárias, né? E ele fica com aquele macho, não porque gosta do macho, mas porque gosta do território dele, né? E aí tem uma outra fêmea ali, porque ele pode estar copulando com outras fêmeas que de vez em quando aparece o território, né? Agora, as fêmeas podem estar em pequenos grupos.
Então você tem haréns, né? Sarcopteryx bilineata, o macho está defendendo essas fêmeas, né? Agora, se as fêmeas estão num grupo grande, aí os machos sozinhos não conseguem defender. Então, um grupo de machos irmãos ou aparentados podem juntos defender aquele território e copular com as fêmeas, né? Então, os machos cooperam para proteger aquele grupo de fêmeas de outros machos, tá? Então, você tem Resource Defense Polygyny, né? Agora, só as fêmeas cuidam e não dá para defender o território. Aí mas o grupo de fêmeas é estável. Então, quem é defendido não é o território, é as fêmeas. Se os grupos são grandes, você pode ter vários machos. Então, que nem esse aí. Se os grupos são pequenos, você tem só um macho. Então, veja, um grupo de fêmeas estável, grande, você tem vários machos defendendo. Então, Rhynchonictris naso e Pteropeus gigantes, né? Então, ó, Rhynchonictris, Rhynchonictris, né, é o Embalanoride, Pteropus gigantes é Pteropodide, né? E vários machos estão colaborando juntos para defender um grupo de fêmeas grande. E se os grupos são pequenos, aí você tem um macho defendendo. Então, Philostomos rastatus, Pteropus polycephalus, Pteropodide, Philostomos rastatus, Philostomide, né? Tivemos gemaicenses nas cavernas e Miniopteros australis, né? Só que esses aí, as fêmeas ficam mudando de bando. Elas não são muito fiéis ao macho, né? E agora, então, o grupo pode ser estável ou o grupo pode ser instável, né? E, agora, se o grupo estável, se o grupo não é unstable, você pode ter maréns ou você pode ter um território de cópula. As fêmeas estão em grupo, num home range, né? E aí os machos vão para lá para copular, né? E você tem Fibristelos nanos, Fibristelos, Nyctilus, né? Miotes, Artibeus, então Vespertilionide, né? É, Artibeus jamaicensis, né? Ectófila alba, né? São filostomídeos, né? Então Artibeus jamaicensis nas cavernas e nas aves é diferente, né? Então, nas cavernas você tem haréns, nas áreas abertas você tem as fêmeas têm um home range e os machos podem tentar defender essas fêmeas, né, no território de reprodução, né? Então, aqui, ó, as fêmeas defendidas ou roost defended, né? Então defende o grupo ou defende o macho, fica lá na folha de palmeira e defende aquele home range. E as fêmeas podem ou não se juntar naquele bando, né? E aqui a estratégia variável, com grupo instável, muitas fêmeas num, num, num common range, numa área de distribuição comum, e ocorre migração e hibernação. Então você tem agregações de cópula e leque, pode ter leque, e haréns temporários e territórios temporários, né? Então, Balantiopteryx explicatus, miniópteros, né, miotes, Vespertilionide, miniopteride, né, e leque, Ipsognathus monstruosos, né, Pteropodide, né, e harém, Tilonycteris sp, tá? Depois as fêmeas solitárias ou amplamente distribuídas, né, os machos copulam quando encontram com elas, né? Então, né, a gente não sabe se isso aí acontece, né? Até um question mark, né? Então, são os padrões encontrados segundo o Clutton-Brock, né? Então, aqui o Philosopus rastatus, né, defendendo o seu harém, né? Um macho grande fica do lado de fora, né? E fica defendendo essas fêmeas, né? Aqui a gente tem um macho Pipistrellus, né? Se vocês olharem aqui, será que eles falam aqui? Não lembro agora. Pipistrellus. Aqui, ó. Mating Territories. Então ele está em Song Flight. Ele está no território de reprodução, ele está cantando a musiquinha, né?
Eu sou um machinho, né? Quero reproduzir, né? Então eu estou disponível, né? Aí está procurando uma fêmea, né? Então, no caso, fazendo, ele voa e emite um padrão de som característico de que aí as fêmeas estiverem interessadas vão atrás. E aqui a gente tem o Ipsognathus monstruosus, ele tem NEC. E o Querofon, tá da área da Chapini, né? Lembra que tem esse, né? Então, molocídio, né? E o Ipsognathus é Pteropodide, né? Então ele tem essa crista que está cheia de glândulas, né? E produz um cheiro, né? E é isso. A gente falou sobre reprodução, né? E acho que a gente cobriu todo esse assunto. Então vou terminar aqui, né? Sim. Então, vamos interromper a gravação. Sim.